Bom dia, vamos começar mais uma videoaula de solos, em que nessa videoaula a gente vai continuar falando sobre o potássio, um elemento essencial para as plantas. Acompanhe. Em relação aos fatores que influenciam a disponibilidade de potássio, vamos lá primeiro falar sobre a textura do solo. Como eu já disse, a textura do solo arenosa, ela influencia de forma negativa, porque geralmente solos arenosos, eles têm uma baixa quantidade de adsorção desse nutriente, que é o potássio. Então, em solos ácidos, por exemplo, a CTC ela está ocupada principalmente por H+, menos trocável, dando assim uma maior perda por lixiviação. Então, quando tem a CTC ela está ocupada por H+, que é o hidrogênio, dá uma quantidade de menos potássio trocável e menos, então, a planta vai conseguir absorver. Quanto maior, então, o potássio trocável, menor será a perda por lixiviação. Quanto menos potássio trocável adsorvido, maior será a perda por lixiviação. Então, o excesso de cálcio e magnésio, por exemplo, quando a gente fala de equilíbrio único, o excesso de cálcio e magnésio desloca o potássio adsorvido para a solução do solo, fazendo com que esse potássio ele não seja tão absorvido pela planta, tá ok? Aí também vai ocorrer maiores perdas por lixiviação. No próximo slide eu vou falar um pouco sobre a CTC, o que é a CTC, para vocês poderem entender, que é a capacidade de troca catiônica, tá ok? Então, aqui só para entender, quando aumenta a matéria orgânica do solo, a CTC ela também aumenta a capacidade de troca catiônica, a absorção desses nutrientes no solo também aumenta, que é os cátions eles se ligam à argila, e aí aumenta também essa absorção do potássio. O potássio ele fica trocável e consegue a planta absorver e as perdas por lixiviação diminuem. E o que eu vou falar mais aqui um pouquinho também, pessoal, é que o potássio ele é um elemento muito móvel nas plantas, como o nitrogênio e o fósforo, algo nas folhas mais velhas, porque como o potássio ele é muito móvel na planta, quando dá uma deficiência desse elemento no solo, para que a planta continue crescendo, se desenvolvendo, esse nutriente ele vai para a folha nova, para ela poder crescer. Então, retira o nutriente da folha velha e vai para a folha nova. E aí, se não continua tendo esse potássio, acontece que a gente vê os sintomas geralmente nas folhas mais velhas. Então, é um elemento muito móvel nas plantas, tanto dentro da célula individual como dentro do tecido. O potássio ele não é constituinte de nenhuma molécula orgânica no vegetal. Entretanto, ele contribui em várias atividades bioquímicas, sendo um ativador de grande número de enzimas. É também um regulador da pressão osmótica, da entrada e saída de água das células, abertura e fechamento dos estômatos. Então, ele é muito importante nessa parte de regulação da pressão osmótica. Ele é quando você aduba com potássio, a planta ela fica mais resistente à seca, por exemplo, à falta d'água. O potássio ele é importante na fotossíntese, também na formação de frutos e resistente ao frio e às doenças. No caso aqui, as deficiências que a gente pode ver, eu vou falar um pouco mais na frente detalhado, mais clorose, depois necrose das margens e pontas das folhas, necrose aqui já é morte das células, a planta não fotossintetiza mais. E como também diminuição do crescimento vertical. Antes da gente entender um pouco sobre a capacidade de troca de cátion, CTC, eu vou falar um pouco sobre o potássio trocável. O potássio trocável que eu falei no slide anterior, não sei se deu para entender o que é o potássio trocável. É o potássio adsorvido às cargas negativas dos colóides. No caso, esses colóides pode ser a argila, que a argila do solo representa praticamente todo o potássio disponível do solo. Está em equilíbrio com o potássio solúvel e representa de 1 a 2% do potássio total em solos minerais e a maior parte nos solos orgânicos. Então, isso é o potássio trocável. Em relação à capacidade de troca catiônica, ela é uma medida
da capacidade de troca de cátions que um solo possui. Então, como é que o solo mantém esses cátions no solo? Como é que mantém esses cátions no solo? Pois bem, as partículas de solo, especialmente a argila ou a matéria orgânica, possuem em sua superfície diversas cargas negativas. Então, essa superfície do solo, tem lá a argila, a matéria orgânica, ela tem várias superfícies negativas, cargas negativas. Como os opostos se atraem, as cargas positivas, que são os cátions, se ligam a essas partículas de solo, da argila. Vamos dar exemplo de cátions: cálcio, cálcio 2+, magnésio 2+, e K+, que é o potássio. Então, repare aqui que temos justamente alguns nutrientes para as plantas, essenciais, não é isso? Portanto, a CTC ela refere-se à quantidade de cargas negativas que o solo possui. Então, os nutrientes ligados, que são, quando eu falo adsorvido, é que os nutrientes ligados adsorvidos pelas partículas de solo podem ficar disponíveis para a planta e também não são facilmente carregados pelas águas de chuva. Além disso, esses cátions, no caso cálcio, magnésio, potássio, que são mantidos na argila ou partículas orgânicas, podem ser substituídos por outros cátions e, portanto, são chamados de trocáveis. Por isso que eles são chamados de trocáveis. Por exemplo, o potássio ele pode ser substituído por cátions como cálcio ou hidrogênio. Repare aqui, aqui está explicando, né? Então, aqui tem as raízes da planta, as raízes finas. Então, com essas raízes aqui, os cátions se ligam à partícula de argila carregada negativamente. Então, por exemplo, o potássio aqui, ele se ligou a essa partícula de argila, por isso que essa partícula, quando tem quando a textura é arenosa, essa adsorção ela é diminuída, porque não consegue segurar tanto esses cátions como a argila. Então, os cátions se ligam à partícula de argila carregada negativamente. Depois disso, os H+, que são os hidrogênios, são liberados pela raiz ou pela ionização do ácido carbônico e, por conseguinte, o H+ se liga à partícula de argila, liberando os cátions para as plantas absorver. Então, com isso, a planta consegue absorver o potássio na forma de K+. Então, repare que nessa etapa 3, os cátions podem ser liberados na solução do solo, onde as plantas podem absorver mais facilmente os nutrientes. Outra possibilidade é que a raiz troque um H+ por algum cátion, sendo uma troca ativa, ou seja, a planta gasta energia para absorver outro nutriente, esse outro nutriente. No entanto, isso não ocorre sempre, porque o mais comum é a liberação para a solução do solo e ali ocorrerá a absorção de nutrientes pela planta. Essas trocas elas não ocorrem somente pela absorção de nutrientes, sendo muitos fatores envolvidos para que elas ocorram. Desse modo, se você manejar o solo e a CTC, você também pode melhorar a sua fertilidade do solo. E aí a planta ela consegue produzir mais, tem maior produtividade. A CTC determina como o seu solo deve ser gerenciado. Lembrando que, em geral, quanto maior a CTC do solo, melhor será a sua fertilidade, em geral, tá? Isso porque é a maior quantidade de cátions, como cálcio, magnésio, potássio, nutrientes esses essenciais para as plantas. Então, não sei se vocês entenderam um pouco sobre essa capacidade de troca catiônica, mas a CTC, ela está muito ligada com o potássio, com a adsorção do potássio nas partículas do solo, no caso da argila, e que faz com que essa adsorção, essa capacidade de troca catiônica, libere o potássio para a planta e ela consiga absorver esse nutriente. Vamos falar aqui sobre o ciclo de potássio. O ciclo do potássio, as adições mais significativas aqui, no caso, são de fertilizantes minerais. O potássio é absorvido pelas plantas na forma do íon K+, então a K+ é a forma de absorção. As plantas absorvem o potássio na solução do solo, cuja concentração ela é mantida pelo equilíbrio com o potássio retido no sítio de troca, que é o potássio trocável. Entretanto, quando concentrações de potássio na solução atingem valores muito baixos, pode haver uma difusão de parte do potássio contido nas estruturas dos argilominerais e de solução dos minerais primários, que contém potássio, indicando que as formas de potássio não trocáveis são potencialmente disponíveis para a planta. As perdas, como é que a gente pode ver as perdas? A extração por colheitas, aqui,
No caso, essa extração ela é equivalente à do nitrogênio e cerca de 2 a 3 vezes do fósforo. Em geral, varia de 20 a 150 kg por colheita, essa extração. A lixiviação ocorre em solos mais arenosos, como eu já disse, pobres em matéria orgânica e de baixo CTC, exatamente por ter pouca argila e conseguir com que o potássio seja dissolvido e absorvido pela planta. Alta precipitação pluvial ocorre se chover muito, então as perdas por lixiviação também são maiores. Em geral, perdas variam de 20 a 70 kg por ano, 70 kg por hectare por ano. A erosão em geral variam de 0 a 80 kg por hectare por colheita. Então, como o ciclo do potássio é bem parecido com o ciclo de nitrogênio e o ciclo de fósforo. O vermelho aqui, no caso os verdes, são os componentes, azul entradas, saída vermelha. Entrada, a gente pode fazer adubação por fertilizante mineral, vou falar um pouco sobre eles lá na frente, resíduo de plantas, esterco animal e fertilizantes orgânicos. Aqueles estercos bovinos, caprinos, como eu já disse. Aí, na solução do solo tem o potássio, que é absorvido pela planta na forma de K+, e também, em relação às perdas, pode haver o escoamento e erosão e lixiviação, que são as perdas por potássio, as maiores perdas. Essa tabela aqui é só para vocês observarem os principais fertilizantes potássicos, químicos no caso. Cloreto de potássio tem 60 a 62% de K, que é o mais utilizado. 90% acho que das pessoas que fazem adubação química utilizam o KCl, que é o cloreto de potássio rosinha. Tem também o sulfato de potássio, que tem de 50 a 52% de K2O. Geralmente os fertilizantes potássicos são altamente solúveis, em que o K+ é retido pelos colóides do solo por meio da capacidade de troca catiônica. Então, em solos argilosos, o potássio permanece relativamente próximo do ponto de aplicação. A lixiviação ocorre com maior intensidade nos solos de textura média arenosa, como eu já disse. Então, aqui são alguns outros, nitrato de potássio, mas o mais utilizado mesmo é o cloreto de potássio. Aqui são algumas figuras mostrando sintomas de deficiência das plantas no tomate, café, você viu o amarelecimento, no algodão, roxeado, eucalipto, milho, arroz. Então, em solos deficientes de potássio, ocorre o acamamento das plantas, a palha e caules fracos surgem quando os níveis de nitrogênio são altos e os níveis de potássio são baixos. Na deficiência de potássio, ocorre a clorose nas folhas mais velhas, aquele amarelecimento, né? Seguido de necrose nas margens das folhas, como eu já disse, inicialmente nas mais velhas. Quando a necrose atinge a nervura da folha, que é nervura são esses, como é que se diz? São essas linhazinhas das folhas, nervura, essa curva-se para baixo, seguida de sua queda prematura. A floração atrasa e ocorre diminuição no tamanho dos frutos, com redução significativa da área verde foliar, afetando assim a fotossíntese. O teor de potássio no solo, a taxa de lixiviação, por exemplo, a calagem excessiva ou a presença de altos teores de cálcio, magnésio e amônia no solo pode afetar a disponibilidade de potássio para a planta. Então, a correção pode ser feita com adubação e cobertura de sulfato ou cloreto de potássio seguida de irrigação. Lembrando que também não pode aplicar cloreto de potássio demais, porque o cloreto ele pode salinizar o solo e fazer com que as plantas apresentem problemas de toxidez e não consigam completar o seu ciclo de vida. Finalizamos assim mais uma videoaula em que nós fechamos o assunto de macronutrientes primários, que a gente falou nas aulas da semana passada de nitrogênio, e nessa semana a gente falou sobre o fósforo e o potássio, elementos essenciais para o crescimento e produção das plantas. Espero que tenham gostado das videoaulas e nos encontraremos depois das férias, né? Fiquem em casa, bons estudos e se cuidem.